Olá, bem-vindo à Sala Livax. Eu sou o Dalton Pessoa. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro para a sua empresa, ou, uma forma um pouco mais formal, é financiamento de empresas. Se você pensar dinheiro para a sua empresa, você pode pensar em todos os problemas e todas as circunstâncias em que dinheiro é importante para a sua empresa. Mas nós estaremos especialmente preocupados naquela questão de financiamento. Então tem financiamento para crescer a empresa, financiamento para a compra de bens de capital e assim por diante. E esse dinheiro que entra na empresa não é só de uma maneira, existem várias maneiras pelas quais o dinheiro pode chegar na empresa para tanto resolver alguma emergência como para ajudá-la a expandir, a crescer, né? Bom? Eu sou a Lina, também da Livax, bem-vindos. Então esse é o assunto de hoje, a gente vai falar o dinheiro para a empresa, como que a empresa se financia, dependendo da fase que ela está, dentro das fases de crescimento. E é isso aí, vamos lá? Bom, a Lina tem vários anos de experiência no mercado financeiro. Eu tenho uma formação muito básica, robusta, na área de pesquisa, doutorado em ciências, e a junção desses dois pontos de vista, ela ajudou muito a Livax, por isso a criação da Livax, na formatação do conhecimento e da forma com que a gente procura passar a formação para as pessoas que nos assistem. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma introdução robusta sobre financiamento para empresas, para que o empresário, o empreendedor, ele possa tomar decisões mais assertivas. No final das contas, isso faz parte de um conjunto maior de ferramentas em que o empreendedor ele precisa ter domínio da empresa, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo e como fazer as coisas para chegar num certo objetivo. Então, nosso objetivo hoje é como obter recursos para atingir algumas metas do empreendedor, como, por exemplo, crescer a empresa. A gente tem que pensar aqui no seguinte, algumas decisões, a gente vai falar delas aqui, a decisão do empreendedor de pegar um empréstimo versus ele procurar um investidor, um novo acionista. Algumas decisões, elas têm que ser tomadas com uma boa cautela, porque são decisões que vão mexer na estrutura da empresa e elas não podem ser desfeitas rapidamente, né? Um comprometimento de um empréstimo de longo prazo não dá para ser decidido de mudar de rota repentinamente, assim como buscar um investidor, muitas vezes normalmente é uma decisão de longo prazo, não é uma decisão que dá para ser desfeita rapidamente. Então, por isso que é muito importante que o empreendedor ele busque analisar antes e ter conhecimento disso para tomar a melhor decisão. Uma das situações mais relevantes, mais importantes, porque impacta profundamente a empresa e o empreendedor, são as situações de crise, de uma forma geral. Então, temos um exemplo muito próximo que eu vou rememorar. Então, no dia 4 de fevereiro do ano passado, o governo federal decretou estado de emergência de saúde. E o primeiro caso brasileiro de Covid foi logo dia 26 de fevereiro. E no dia 25 de fevereiro teve carnaval no Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, com aglomeração e muitos estrangeiros aqui disseminando o coronavírus. Ou seja, isso, e a partir daí foi água morra abaixo. Então criou-se uma situação muito específica e que ninguém esperava. É uma situação totalmente nova, eu acho que para todo mundo, né? No planeta, no Brasil em especial. Só que a questão de saúde não foi suficiente. A situação ficou mais complicada logo em seguida, porque as medidas para reduzir o problema de saúde acabaram sendo escolhidas
As pessoas ficam em casa, fecha comércio e assim por diante. E isso teve um impacto gigantesco na forma que as pessoas ganham dinheiro, na forma com que as empresas sobrevivem, que é o fluxo de capital. Como foi uma situação em que a nossa geração não vivenciou antes, e é uma situação, né? O que acontece? Hoje, por exemplo, as empresas elas têm um outro nível de preparo, até de conhecimento, mas na época, assim, e é uma realidade das empresas brasileiras também, muitas não têm fluxo de caixa para segurar a operação 2-3 meses sem faturamento. Isso é uma realidade não só das empresas brasileiras, mas era muito, como isso nunca tinha acontecido antes, era assim, não era impensável que não ia ter faturamento, que ia ter o aluguel para pagar, que ia ter o funcionário para pagar, mas não ia faturar. Então, essa situação da pandemia fez com que empresários, comerciantes, lojistas, profissionais liberais se deparassem com uma situação em que fala, tá aí agora, mas o dinheiro não está entrando, mas as contas continuam tendo que serem pagas. Como fazer, né? Acho que todo esse período que a gente viveu trouxe várias questões aqui para empreendedores e comerciantes de maneira geral, que vão impactar muito de como a gente administra os negócios daqui para frente. Principalmente essa questão da gestão do fluxo de caixa, principalmente essa questão da parte financeira da empresa. Então, com essas medidas de lockdown, comércio fechar, o que foi que aconteceu? O fluxo financeiro das empresas diminuiu, as vendas diminuíram, o varejo foi muito afetado e, é claro, no micro isso tem um impacto e isso reverbera no macro. Então, se você olhar o slide, você vai ver que em 2020 o PIB, que é toda a riqueza produzida, caiu 4,1%. E mesmo assim o PIB ainda ficou em 7,1 trilhões de reais, o que é um valor bacana, mas cair 4,1% do PIB é algo de impacto, que a gente fica pensando o que é o PIB, né? Mas o que significa 4,1%? Bom, agora nós estamos vendo o que significa 4,1% na nossa vida quando algo assim de forte impacto, né, de redução da atividade econômica acontece. Mas em setembro, dia 15 de setembro de 2020, o Ministério da Economia publicou as 10 atividades econômicas mais impactadas pela pandemia. Porque nem todo mundo foi impactado da mesma maneira, claro. Então, atividades artísticas, criativas e de espetáculos foram muito impactadas. Transporte aéreo, todos os demais transportes ferroviário, interestadual, o serviço público urbano, os serviços de alojamento, né, hotéis e assim por diante. Os serviços de alimentação, em especial aqueles presenciais, ou seja, os restaurantes, as lanchonetes. Agora nós estamos começando a flexibilizar, mas até pouco tempo era tudo fechado. A fabricação de veículos automotores, que é um indicador muito importante da economia, porque a montagem de um veículo automotor, de um carro, ele depende de uma cadeia complexa. Então são muitos empregos, são muitos bens sendo fabricados para que se consiga montar um carro. Então, a redução da fabricação de veículos ele é um indicador muito importante de como está a economia. Fabricação de calçados e comércio de veículos de uma forma geral. Então, essas foram as 10 atividades que mais foram impactadas pela pandemia. São dados oficiais, né? Numa situação assim, acho que a pergunta, as dúvidas mais óbvias são: e aí? Eu fecho meu negócio ou não fecho? Eu fecho ou continuo? E nas situações em que não dá para fechar, ou porque tem um contrato, ou porque fica mais caro fechar o negócio do que continuar. Interromper, mas assim, um shopping, por exemplo,
não estou falando das lojas dentro do shopping, mas o próprio shopping enquanto empresa, ele não pode fechar uma fábrica, por exemplo, de automóveis como o Dalton falou. O custo para ela fechar é alto, ela tem funcionários, ela tem... se ela for fazer rescisão de todos os funcionários, tem um custo alto. Então, em muitas situações, esse é um questionamento importante. E tem uma outra situação. A pandemia ela trouxe a seguinte realidade. Não foi uma situação em que a gente sabia quando ia terminar. Então, iniciou lá em 2020, a gente achando que até setembro está resolvido e não estava, até final do ano. Então, dessa forma, não é uma coisa previsível, tá? Aconteceu um fator, durante 6 meses o faturamento vai cair ou as empresas vão ter que se adaptar, mas depois elas vão conseguir voltar ao mesmo nível de faturamento e tal. Não foi isso que aconteceu. Um outro fator importante que a gente tem que pensar aqui é que nem todas as empresas e nem todos os consumidores estavam preparados para ir para um digital muito rápido. Então, uma empresa que tem uma estrutura pesada, que atende o cliente dentro do shopping, ela colocar um canal de venda dentro do WhatsApp, por exemplo, fazer venda, entregar, delivery, não necessariamente para ela é um processo novo, então não necessariamente é fácil, e para o cliente também, né, que está acostumado a ir na loja, que estava acostumado a ir na loja, também foi um aprendizado ali difícil de fazer. Então, se o financiamento para a empresa é um assunto complexo, o financiamento e o fluxo financeiro em épocas de crise, ele se torna mais importante ainda. Eu fecho ou continuo a empresa? Como eu consigo recursos em situações assim? Mas nem todo mundo foi tão impactado quanto aqueles setores. Alguns setores cresceram olhos vistos, né? O setor farmacêutico, e aí eu não me refiro nem às farmacêuticas que produzem e vendem vacina. Eu me refiro a farmácias mesmo. A venda de álcool gel, de luva, as pessoas se cuidando mais da saúde. Então o setor farmacêutico está entre aqueles que mais cresceram no Brasil. Os aplicativos de refeição e delivery, o setor imobiliário, moveleiro e de construção civil. Curioso, né? Acho que as pessoas mais tempo dentro de casa começam a observar que, puxa, eu poderia ter um móvel aqui, poderia pintar a parede. E o home office passou a ser uma realidade que muitas empresas no decorrer desse período já disseram que iam buscar um sistema híbrido, que iam buscar uma solução, essa questão. Então muita gente que não tinha um preparo em casa para trabalhar em casa buscou alternativa. Filhos, eu mesmo tive que fazer isso. Meus filhos 2 estudando em casa, não tinham escrivaninha o dia inteiro estudando. Eu trabalhando em casa, mas eu trabalhando em casa, tem que ter cada um uma escrivaninha, tem que ter cada um lugar para fazer, para ter essa estrutura. Então, foi uma necessidade de adaptação, né? E aí, nessa onda, o setor de itens de tecnologia cresceu muito, né? Dispararam, sim. Então teve tempo que você não encontrava webcam para comprar e assim por diante. Né? Máquinas, filmadoras, mouse, computadores, notebooks e assim por diante. Os serviços de marketing digital, enfim, toda essa área de tecnologia ela cresceu muito. Agora, as atividades especificamente, aí eu vou listar algumas, só para a gente se situar, porque nós estamos falando de financiamento de empresas. Então, que é aquele fluxo sanguíneo, né, que mantém as empresas vivas. Lembrando, estamos em crise. Tá bom, mas o que significa crise? Significa diferente para um e para outro. Então, para alguns setores foi muito pesado, muito difícil, para outros foi ótimo. Algumas atividades que cresceram, os sites de cupom de desconto. Interessante, né? Está dentro de tecnologia, entrega de alimentos, delivery, plataformas de freelancers. E aí, venda de produtos de informática, que a gente falou agora há pouco, e-commerce. Então, eu imagino que o Mercado Livre cresceu, né? Nesse último ano, aí, né? 1 ano e pouco. O comércio de infoprodutos, que a gente falou, e o desenvolvimento de jogos para celular. Todos aqueles crianças, adolescentes e adultos também. Mais tempo em casa, em home office, não tem que gastar aquele tempo se deslocando até o trabalho. É um tempo que pode ser usado, por exemplo, para diversão, para relaxar, para jogos, né? E assim por diante. Eu vou mostrar de novo esse slide, mas agora com outro enfoque, né? Essa é a série do PIB, as variações do PIB ao longo do ano,
Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que as crises são cíclicas. As crises, elas acontecem sempre. Então, essa crise específica de pandemia, né, de 2020, ainda estamos saindo dela, ok, isso foi absolutamente inesperado e diferente. Mas, de vez em quando, aparece uma crise. E o empreendedor precisa estar preparado e atento para isso. Então, tivemos crises em 81, 83, 90, 93, 2016, 2017, tivemos crises assim, bem importantes, bem sérias. Então, tudo isso não é algo que acontece, muito de vez em quando. Nesse outro slide, você vai ver aqui o comecinho da internet. Então, a primeira, ela chamava ARPA Network. E, assim, o ponto inicial foi quando foi enviada uma mensagem entre a Universidade de Stanford e a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi uma mensagem, inclusive, truncada, porque o sistema caiu, né? Mas a ideia era criar uma rede onde pudesse se mandar mensagem. Isso estava sendo inovação tecnológica. Para quem não estava preparado, isso ia ser ou uma oportunidade ou o debacle da empresa. Mas para dar um exemplo de que uma coisa tão boa, bacana como a internet pode virar uma crise, eu mostro aqui o total de investimentos em Venture Capital, que em 95, se você olhar nesse slide, tinha um nível, e lá para 2000, os investimentos nesse setor, especialmente em internet, eles cresceram absurdamente. Era muita gente identificando oportunidades de novos negócios na internet. E os investidores, obviamente, queriam entrar e apoiar esses negócios. Até que se percebeu que não é bem assim. A internet era fantástica, e é mesmo, dá para fazer muita coisa, mas não era como se pensava. Os negócios não eram como se estava pensando. E aí o que aconteceu? Estourou a bolha da internet e os investimentos despencaram, obviamente, porque muitas empresas faliram. Por que eu estou mostrando isso? Para dizer, olha, as crises acontecem. Pode vir de um jeito, pode vir de outro, de maneiras inesperadas, né? Mas elas acontecem. Então, é fundamental pensar que o empreendedor e a empresa precisa estar preparado, atento, com conhecimento. Principalmente o empreendedor precisa ter conhecimento para analisar bem o mercado e para estar preparado para reações rápidas. E reações rápidas, a gente fala de crise aqui, né? Teve de 2007, 2008, que afetou fortemente Estados Unidos e Europa, e agora, recentemente, tem alguns bancos falando que a gente pode estar, de novo, com algumas bolhas especulativas em alguns setores. Então, a gente tem essa questão da crise como um fator a ser ponderado, a ser considerado. Realmente, se a gente olhar na história, como o Dalton mostrou aqui, crises acontecem e a gente tem que ter uma postura ali na administração de a gente talvez não consiga antecipar, mas de ter uma retaguarda se acontecer, a empresa ter condições de se manter. E uma outra situação importante é que o mercado hoje é muito dinâmico. Então, o que acontece? Às vezes, as empresas precisam inovar muito rápido. Então, às vezes, não é só uma questão da crise. Às vezes, é uma questão de que aquele setor que a empresa está, ou aquele produto que ela está oferecendo, ela tem que verificar se aquilo lá continua sendo uma oportunidade daqui a algum tempo. Se a gente olhar nos últimos anos, quantas coisas que a gente usava ali na década de 90 que não usa mais, né? Começou disquete, pendrive, hoje já não se fala mais disso, hoje se usa nuvem. Será que daqui a algum tempo vai ser isso ou não? Então, a empresa que está tentando ou está atendendo o mercado, esse mercado, ela tem que olhar as coisas de uma forma muito mais dinâmica e procurar sempre ali no radar quais são os potenciais crises para ela também, enquanto negócio. Eu fico assim, imaginando a pessoa que tá vivendo essa crise e aí teve problemas sérios, né, com sua empresa, e ela pode pensar, puxa vida, e agora o que eu faço? Né? Será que eu fiz que não foi como deveria ser? Ou como é que eu deveria agir? Questões como, por exemplo, eu deveria me focar mais na administração do negócio ou considerar mais planejamento estratégico?
Deveria olhar com muito cuidado a gestão da qualidade? Será que eu não me preparei adequadamente como administrador, como empreendedor? Será que eu deveria ter contratado uma consultoria, uma mentoria? Ou seria importante fazer mais monitoramento de mercado? Ou até, eu diria o seguinte, será que faltou comprometimento da minha parte? Tudo são questões válidas, né? São questões para reflexão. Para ajudar nesse raciocínio, nós vamos tocar só em alguns poucos pontos que eu vou chamar de os pilares da extinção de uma empresa. E nesses pilares, o primeiro deles é a perda de competitividade. Todos aqueles itens que eu mencionei, será que eu deveria olhar mais, fazer gestão de qualidade, ter uma formação mais robusta como empreendedor? Todos esses pontos são válidos. Mas é preciso lembrar 3 pilares fundamentais. O primeiro é a perda de competitividade. Se os seus pontos de venda não forem adequados, não estiverem atendendo o cliente, inevitavelmente você acaba fora do mercado. Se a tecnologia que você está usando não está entregando, não está sendo ferramenta para entregar valor para o cliente, também você acaba perdendo competitividade. Em relação à tecnologia, o exemplo é o que nós vivemos no ano passado e esse ano. Muitas atividades presenciais, ou elas foram rapidamente, mudaram, né, migraram para novas tecnologias, ou desapareceram. E tem um ponto aqui até para a gente pensar, né, Dalton, que é o seguinte: quando a gente fala de ponto de venda, quando o cliente vai na sua loja, compra um produto, você conversa com ele, entrega ali, ele vê uma questão de valor, ele tem um relacionamento com aquela loja, com aquele estabelecimento, com aqueles vendedores, né? Mas no digital, não é mais difícil manter esse relacionamento? Vendi, mostrei meu produto pela rede social, o cliente foi, comprou pelo Mercado Livre, porque é um e-commerce, hoje a gente coloca os produtos para vender lá. E aí, como é que a gente faz? Amanhã, se ele quiser comprar de novo um produto, ele pode comprar o meu, mas pode comprar qualquer outro, porque para ele não tem... Não é mais... Você acha que é mais difícil manter esse cliente hoje? Pois é. É bem mais difícil pela multitude de ofertas que tem, né? Então, o exemplo do Mercado Livre. O mesmo produto é vendido oferecido por vários fornecedores e assim por diante, né? Não precisa só para ir para o e-commerce, mas mesmo entre lojas grandes, né? Extra, Magazine Luiza e assim por diante, que oferecem muitos produtos e todos oferecem às vezes até o mesmo produto. Então, manter os pontos de venda adequados para o cliente e ter a tecnologia adequada para o cliente são 2 pontos fundamentais que sustentam, e perder a competitividade é uma das maneiras do negócio fechar. Um outro pilar da extinção é uma coisa muito curiosa, mas que eu vou chamar que é tornar-se irrelevante para a concorrência. Você deve pensar com muito cuidado, mas como assim irrelevante para a concorrência? É que o seu negócio ele afeta tão pouco o mercado que os concorrentes não se importam. Isso é um indicador de que as coisas não estão indo bem no negócio. Outro ponto importante, que é um pilar de extinção, é a perda de relevância para o cliente. Não é a competitividade, é a perda de relevância. É quando a comunicação, e isso eu vejo muitos negócios pecarem por isso, que a comunicação entre a empresa e o cliente não é adequada. Não sei se acontece com muita gente, mas comigo eu não gosto de falar com robô. Então, quando eu recebo uma ligação e percebo que é um robô, eu nem peço desculpa, né? Eu desligo e pronto. E assim por diante. Então, a comunicação adequada é fundamental. E outra coisa que é fundamental, é óbvio, é a entrega de valor. Entrega de valor não é entrega de produto. Entrega de valor é algo que tem valor para o cliente. É algo que o cliente diz, puxa vida, que bacana. Outro dia eu comprei um produto, chegou certinho, chegou na data, mas ele veio com algo a mais. A compra que eu fiz foi um item bem simples, foi uma boina. Eu fazia tempo que eu queria uma boina de verão. Eu tinha uma boina de inverno. Minha cabeça é muito quente, né? Eu penso demais, esquento demais. E eu queria uma mais leve. E aí comprei, do Rei do Chapéu.
e veio certinho. E eles mandaram não só uma carta, um cartãozinho de agradecimento escrito à mão, foi bem singelo, bacana, e vieram um cartãozinho, não lembro como chama, cartão de plantar. Então você podia plantar, ele tinha umas sementes ali, e ficou bem bacana, bem ecológico, bonito. Né? A forma, o mais importante não foram os itens, né? O mais importante foi aquela comunicação. Sim. Aquela coisa, pô, que bacana, né? Alguém se deu o trabalho de escrever à mão, de pensar, olha, se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato. Não é automático, né? Vai um pouco em linha até do que o Dalton falou do atendimento pelo robô, porque hoje a gente tá vendo muita gente valorizar e aceitar pagar mais por um serviço ou um produto em que você tem esse aspecto humano. Então eu não quero falar com um robô, porque eu quero ser atendido por uma pessoa que resolva o meu problema. Eu também não quero que seja aquele telemarketing tradicional que é cansativo. Então a gente está tendo uma mudança muito grande no como o consumidor ele atua, até porque por mudanças nas gerações, mudança das pessoas que já nasceram numa era digital, numa era com computador versus algum tempo atrás, e a oferta de novas soluções, muitas startups trazendo soluções novas, então a gente tem um mercado muito dinâmico, mas aquele princípio básico que qualquer pessoa que teve aula de marketing conhece, que é relacionado a como que se atende o cliente, esse continua existindo, porque a relação comercial é uma relação entre pessoas, então esse vai sempre continuar existindo, que é encantar o cliente, que é entregar valor, que é mostrar porque a gente fala assim, para que eu faço um produto ou um serviço? Eu estou resolvendo uma dor de um cliente, um problema que o cliente tem, e eu estou oferecendo um produto ou um serviço para resolver. Você mostrar que não está só entregando, você realmente está preocupado se você resolveu ou não, é um ponto super positivo para a empresa. Nós falamos assim de um monte de coisa ruim, né? Pandemia, empresa quebrando, mas vou falar de algo positivo, e aqui nós vamos mostrar esse slide, e nesse slide é sobre o PIB. Mas só que agora na perspectiva de 2021. Nós ainda não estamos a pleno vapor, mas já começamos a ter sinais muito positivos. Então eu realcei nesse quadrinho vermelho 2 valores importantes. A comparação do trimestre desse ano com o mesmo trimestre do ano anterior, o segundo trimestre. E houve um crescimento de 12,4%. Isso é um sinal muito importante. O acumulado do ano, nesse mesmo período, né, foi de 6,4%, ou seja, o PIB crescendo. Comparativo, e olha que coisa bacana que eu vou dizer agora. Em relação à média dos países da OCDE, o Brasil, em termos de crescimento do PIB, ficou acima da média desses países, em especial do Reino Unido, da Alemanha, da China. Então, a perspectiva está mudando completamente. Então, nós estávamos falando de um PIB que caiu 4,1%, agora nós estamos falando de um crescimento que está acima da média dos países da OCDE, que são aqueles países bem estruturados para o comércio. Eu vou só fazer não posso deixar de falar, né, da agropecuária, que contribuiu com 180 bilhões, né, no PIB, a indústria com 410 bilhões, serviços, consumo de família, consumo de governo, mas eu gostaria de acentuar, a formação bruta de capital fixo, que cresceu, que até agora é um valor substancial, 390 bilhões, mas ele tem um significado importante para os cenários futuros. Essa formação de bens de capital fixo são bens que ajudam, que vão colaborar na produção do país. Então é diferente do consumo das famílias, por exemplo, que ele consumiu, ok, acabou. Mas esse FBCF, eles são bens que vão ajudar na produção. Isso é um cenário, isso é uma perspectiva super alvissareira para nós. Qual é a conclusão de tudo isso? A gente falou de crises, momentos ruins, perspectiva melhorando. A conclusão que eu chego, né, é simples. Ou a gente cresce, ou a gente fenece. Ou a empresa toma as rédeas para o crescimento, ou ela tende a desaparecer. E quando eu falo crescimento, eu já vou dar um exemplo bem claro,
que não é necessariamente você crescer assustadoramente. Às vezes a empresa precisa se manter com o nariz fora d'água, precisa estar com os seus controles financeiros bem azeitados, toda a gestão bem azeitada, para que em certo momento ela dispare. Mas para ela disparar o crescimento, ela precisa fazer um trabalho interno. A conclusão até agora é: ou a gente cresce, seja em qual fase do crescimento nós estejamos, ou a tendência é a empresa se tornar irrelevante para a concorrência. Para ser mais específico naqueles exemplos, eu vou trazer um estudo da Endeavor das empresas que ele chamou de empresas scale-up. São empresas com crescimento de pelo menos 20% ao ano. Essas empresas, elas são poucas. Elas correspondem a 0,5% das empresas brasileiras, né? É um número relativamente pequeno. Porém, nesse período de estudo, que foi 2014 a 2017, essas empresas foram responsáveis por metade dos empregos novos gerados. Ou seja, o número minúsculo de empresas ela é capaz, com um crescimento intenso, de gerar uma quantidade imensa de empregos e, obviamente, de riqueza. Nesse estudo, foi constatado que em 2015, essas empresas, que a Endeavor chamou de scale-up, contrataram, em média, 31,3 funcionários por ano, enquanto que as demais empresas contrataram 0,34 funcionários. Esse número é interessante para se ter uma ideia da diferença que é uma empresa focada no crescimento e uma empresa mais comum, mais normal, tá certo? E observe, 92% dessas empresas que cresceram pelo menos 20% ao ano eram pequenas ou médias, não eram empresas gigantescas. Ou seja, aquele pequeno negócio, ele tem, dentro dessa estatística, né, de 92%, pode ter uma perspectiva muito grande. E aí, quando eu falei das várias fases de crescimento, em parte baseado nessa estatística que eu vou falar agora. No Brasil, em média, essas empresas scale-ups de intenso crescimento, elas têm uma média de quase 14 anos. Ou seja, o crescimento ele não acontece do dia para a noite, do nada. Quando a gente ouve falar de Facebook, que não era nada, de repente ficou grande, isso é uma exceção, quase não existe. A grande maioria das empresas faz o seu trabalho interno, se prepara, monta a sua estrutura, aprende a fazer o negócio e aí sim deslancha. E para que não fique um mito de que essas empresas estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, na cidade ou em qualquer outra grande capital, 60% dessas empresas nesse estudo estavam em cidades com menos de 500 mil habitantes. Agora vem umas informações bem interessantes desse estudo, né? Como é que essas empresas de rápido crescimento fizeram? O que elas têm de diferente? Eu acho que um dos resultados mais importantes é que ele diz que a visão de futuro do empreendedor tem relação direta com o crescimento da empresa. Então, é a postura, é o que o empreendedor quer fazer. Ele dá o estudo também mostra os números e ele diz assim: a maioria dos empreendedores brasileiros espera que, no futuro, suas empresas sejam apenas uma fonte de renda. 46% dos entrevistados. Enquanto que empreendedores de alto crescimento planejam que suas empresas sejam as maiores, 52%, e melhores dos seus setores, 84% dos respondentes. Aquelas empresas de muito rápido crescimento, que ela chamou de scale-up, elas têm essas características. A mentalidade do empreendedor e a perspectiva, a visão de futuro do empreendedor. E na crise? Lembra, esse estudo foi entre 2014 e 2017 e nós tivemos crise nessa época, né? Na crise, a maioria das empresas que não crescem crê que a crise influencia em 60% dos resultados e a competência da empresa em 40%. Os que cresceram muito, que são aquelas empresas scale-up, acham que seus resultados são obtidos
majoritariamente pelo esforço da companhia. Fica aí algumas dicas, né, importantes sobre crescimento, gestão da empresa, principalmente para que a gente tome consciência que o empreendedor ele sempre vai encontrar crises, elas acontecem sempre, mas que existem oportunidades, certo? E principalmente a mentalidade, a visão de futuro do empreendedor faz muita diferença. Sim, hoje em dia mais ainda, né, de estar na perspectiva de sempre olhar o que está acontecendo no mercado e quais... porque assim, Dalton, a seguinte situação, a gente vivenciou e trouxe nos gráficos aqui muitas crises, 2016, crises do Brasil, crises mundiais que afetaram, mas às vezes pode até não ter nenhuma crise para aquela empresa, para aquele setor, a questão da irrelevância da competitividade, a questão de não atender bem o cliente, a questão de não conseguir inovar em algum produto e o concorrente inovar, isso acaba gerando uma crise para aquele setor ou para aquela empresa especificamente, e é por isso que é tão importante que a mentalidade do empreendedor, ele entender, hoje ele tem um produto que ele consegue vender, que ele consegue atender a demanda, mas ele tem que olhar cada segundo, está muito ali perto daquele cliente dele para entender qual que é a necessidade do cliente. Então, um exemplo, com essa questão da pandemia, o que a gente viu? No começo, a plataforma que se destacou fortemente foi o Zoom. O Zoom é uma plataforma que veio, o valor da ação dela subiu muito quando começou a pandemia. Mas logo depois, outras começaram a crescer e oferecer opções, fora as grandes, né, do Google, mas mesmo concorrentes menores. Então, mesmo naquele momento em que houve um crescimento, o Zoom ou qualquer que fosse ali naquela situação que se beneficiou, não pode entender que beneficiou e acabou. Não, porque o mercado hoje é dinâmico. Então, o que será que o cliente está satisfeito? O que ele não está satisfeito? O que eu preciso fazer na minha plataforma para que ele continue comigo? Eu preciso oferecer que tipo de características que vai fazer ele continuar ali comigo? Então, é tudo muito mais dinâmico hoje, né? Nessa pesquisa da Endeavor, ele deu algumas dicas. São várias dicas, mas eu acho que o que para nós aqui é relevante são apenas algumas delas. A primeira que eu gostaria de mencionar, e aí fica a nossa dica também, é que 61% desses empreendedores scale-up que cresceram muito rápido acreditam que mentores os ajudam muito nos desafios da empresa. Esses empreendedores mencionam a importância de troca de informação, troca de colaboração para o desenvolvimento da empresa. Imagine o empreendedor, o empresário que fica isolado, que ele procura resolver tudo sozinho. Ele pode ser muito bom, é verdade, mas interagindo com mentores, consultores, com outros empreendedores, surgem ideias, surgem oportunidades. Sabe que o networking é fundamental. Conheci pessoalmente vários empresários muito bem-sucedidos que não abrem mão de ter várias consultorias ou várias mentorias. Até porque o consultor e o mentor, eles olham o negócio do ponto de vista externo. Às vezes a gente não está achando uma solução. Quantas vezes com a gente não acontece isso, né? Às vezes a gente não está achando uma solução para um problema, vem alguém e fala, por que você não faz de tal jeito? Opa, nunca tinha pensado nisso. Então, é a pessoa também que ela não tem apego, né? Porque às vezes o empreendedor tem muito isso. Não, mas eu desenvolvi, faz 2 anos que eu estou investindo nisso, eu não vou desistir. Aí vem uma pessoa de fora e fala, então, mas sabe o que é? Esse jeito não atende por isso, isso e isso. Realmente, né? Então, é sempre bom ter ali mentores e consultores dentro da empresa. Olha, essa pesquisa é o seguinte, lembrando, né, aquelas empresas scale-up que cresceram muito, mais de 20% ao ano, então eles perguntaram, ok, como é que é? Quais são as dicas, o que vocês fizeram? E uma das dicas é especialmente importante e relevante aqui para o tema. 94% dos empreendedores de alto desempenho procuraram múltiplas formas de financiamento. É muito comum a gente pensar, não, eu não quero dinheiro de ninguém, eu resolvo tudo sozinho. A dica não vai nesse sentido. A dica vai, procure formas diferentes de financiamento. Bom, essa é uma das motivações de nós estarmos aqui, né? A outra dica, que tem muito a ver com isso,
entenda seu fluxo de caixa. Isso parece meio óbvio, mas eu tenho certeza que um grande número de empreendedores não gosta de fazer isso, porque dá trabalho, é um assunto técnico e demanda tempo. Mas é extremamente importante saber de onde vem o dinheiro, né, que entra no seu caixa, como é que ele sai, como o dinheiro circula dentro da sua empresa, porque lembra, você compra insumo, você tem estoque, tudo isso é dinheiro, né? Então, 70% dos empreendedores de alto impacto tinham conhecimento detalhado e profundo sobre o seu fluxo de caixa. Cash is king. É a frase que todo livro de finanças de MBA vai falar. Porque, no fim, a empresa pode apurar lucro, né, em demonstrativos de resultados e tal, mas se ela não tiver caixa para pagar fornecedor, o fornecedor pode decretar a falência dela. Então, fluxo de caixa é essencial. Bom, dito tudo isso, a questão e quais são as fontes de financiamento? Onde a gente consegue o dinheiro para a empresa? Antes de tratar disso, eu acho que tem duas questões básicas. A primeira eu uso capital da minha empresa, que a gente chama de capital próprio, ou capital de terceiros. É aquele dinheiro que vem de fora. Primeira questão. Gostaria de fazer um comentário? Esse é um assunto que ela gosta muito. A gente vai falar assim, tem prós e contras de capital próprio e capital de terceiros, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, o que é o capital próprio, né? Então, quando a empresa ela começa, os sócios, eles aportam capital na empresa. Então, vamos dizer assim, vamos começar um negócio aqui, preciso de um investimento inicial de 10 mil, cada um de nós coloca 5 mil, por exemplo, na empresa. A empresa começa a dar lucro, uma da outra forma de aumentar o capital próprio é reter essa parte desse lucro. Então, a empresa deu 5 mil de lucro, ao invés de distribuir esses 5 mil como dividendos, não, vamos reter 3 mil aqui para aumentar o dinheiro e continuar investindo. E tudo isso por quê? Para investir na empresa, porque a empresa precisa de investimento de longo prazo para continuar crescendo, né? E o capital de terceiros eu vou numa instituição financeira, no banco, eu vou buscar um empréstimo, como é que eu vou conseguir esse capital através de terceiros, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é isso que eu disse, tem prós e contras nas duas situações. Quer continuar e a gente volta a falar daqui a pouco disso? As questões básicas, então, lembrando, a empresa precisa crescer, em qualquer fase que ela esteja, lembra? De preparação ou de scale-up, mas ela precisa crescer. Especialmente e inclusive na fase de scale-up, ela precisa ter um bom projeto de crescimento, um bom projeto de expansão. A idear esse projeto é fundamental. E quando a gente fala assim, projeto, fazer um novo plano de negócios, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando você quer fazer crescer a empresa, mas de que jeito? Qual é o drive de crescimento? Qual é a força de crescimento? Vou aumentar meu portfólio de produtos, vou investir na equipe de vendas, vou criar uma nova planta industrial, vou internacionalizar a empresa. Qual é a razão, qual é a força que vai fazer com que a empresa cresça, não é? Que vai ser diferente do que você já fez até agora. Esse é o elemento fundamental. Feito isso, é preciso entender quais são as características da sua empresa. Ele tem potencial, ela tem capacidade de entrar nessa nova fase? Provavelmente sim, se o empreendedor tiver uma visão de futuro, né, de crescimento. Mas o que ela precisaria fazer? E ela estando, ou ela criando as competências, as capacidades dessa fase de scale-up. O mercado aceita esse novo concorrente, né? Porque ele se tornou maior. Então, como é que essa nova empresa, essa empresa expandida, ela afeta os concorrentes? Como é que eles vão reagir? Quanto vai custar essa expansão? E essa expansão vai se pagar quando? De que forma? É possível que essa expansão comece a dar um retorno financeiro
mesmo que menor, né, do que o capital investido, claro, mas antes dela estar completamente pronta. Então, idear um bom projeto é o elemento primário, fundamental para que se comece um processo de expansão. E de onde vem, então, chegar à conclusão, ok, não vamos usar capital próprio ou vamos usar só uma parte, mas vamos usar capital de terceiro. De onde vem esse dinheiro? O capital de terceiro, claro, capital próprio, se vier dali, está decidido, a Aline, inclusive, já deu exemplos. E o capital de terceiro? O capital de terceiro, acho que é o primeiro lugar que se pensa são os bancos comerciais. Sim. É aquele banco, você vai lá falar com o gerente, né, que você já tem conta ali, ele conhece todo o seu histórico, e ele vai oferecer uma taxa de juros comparável, compatível com o risco que a sua empresa oferece. Para o investidor, para o empreendedor, o que acontece? Eu fui no banco, Itaú, eu preciso de 100 mil para minha empresa. Então eu falo, ok, 100 mil você vai me pagar durante 2 anos, o valor da parcela é X, a taxa de juros é tal, você tem até o dia 5 para me pagar de todo mês, vai ser débito em conta. Então, ou seja, as regras são estabelecidas em contrato. E independentemente da empresa ter lucro ou não, ela tem que honrar aquela dívida que ela fez. Tá? Então isso é importante pensar, porque a gente vai falar mais para frente de risco entre capital próprio e capital de terceiros. Por isso que as instituições financeiras, justamente por isso, o que elas vão fazer? Elas vão pedir garantias reais. Então, para muita startup é difícil acessar empréstimos, né, como empresa formada, não a pessoa física dos sócios, mas como empresa. Por quê? Justamente porque o banco, a instituição financeira, vai pedir algum tipo de garantia. Vai falar, tá, eu não sei se você vai ter lucro, se você não vai ter, não tem influência sobre o teu resultado, mas eu quero ter uma certeza de que você vai me pagar esse empréstimo. Tá? Então esse é um fator importante ali para pensar. Para as empresas que apuram resultado no lucro real, eu sei que a gente não falou de relatório financeiro, a gente vai falar, mas só para uma informação que ela é importante. Para as empresas que apuram lucro, apuram o lucro real para calcular o imposto de renda, essa despesa financeira de juros, ela vem antes da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, ela deduz a base do lucro da empresa para pagar imposto. Então a empresa paga menos imposto porque aquilo é uma conta, os juros é dedutível, né? Perfeito. Então, além dos bancos comerciais, tem os bancos de investimento. Os bancos de investimento, eles ajudam nesse processo de financiamento, por emissão de títulos, por várias ações, serviços que os bancos de investimento oferecem. Emissão de debêntures, por exemplo. Esses assuntos, né, entrar nos detalhes do banco comercial, banco de investimento, são muito interessantes e demandam mais tempo. Trataremos disso, né, mas precisamos não deixar essa aula aqui muito longa. Ok, outra maneira são os investidores. Outra maneira de financiamento são os investidores. E aí tem mais de um tipo de investidor. Tem aquele investidor financeiro que você diz, olha, a minha empresa precisa de 10 milhões de dólares. Quem tem 10 milhões de dólares, e aí eu ofereço um percentual da empresa. Aqui já tem uma versão diferente do empréstimo. Por quê? Porque o investidor, ele não recebe nada fixo. O que ele recebe? Um percentual do lucro. Então a gente fala que ele é dono do resultado residual da empresa junto com o empreendedor. Por quê? Se a empresa tiver prejuízo, ele não vai receber. Mas se a empresa tiver um lucro muito alto, ele vai receber, se a participação dele for 30%, ele tem direito a 30% daquele lucro. Então, é uma modalidade diferente, ele compartilha o risco, por isso que a gente diz que é um investidor de capital de risco, ele compartilha o risco com a empresa, porém, dependendo do tipo de rentabilidade que a empresa vai ter, essa oferta, né, oferecer essa participação acionária, significa que é repartir o lucro com um investidor. Existe aquele investidor sócio. Então, ele não só aporta o dinheiro, mas ele se torna também dono de parte da empresa. Ele participa da administração, ele participa de reuniões, de decisão da empresa. Exato.
ele participa da empresa, então uma parte daquele ativo passa a ser dele. Que vantagens e desvantagens tem cada uma das situações? O investidor financeiro ele pode assinar contratos, acordos com a empresa em que ele não assume algumas responsabilidades trabalhistas, por exemplo. O sócio investidor, não. O sócio investidor, de fato, ele comprou uma parte da empresa. E aí ele vai ficar com aquela empresa enquanto ela existir. Então, teoricamente, para sempre a empresa existe. Por que o sócio investidor faria isso? Uma das razões é que ele acredita que a empresa vai crescer e ele acredita que aquele negócio é robusto e sustentável no muito longo prazo. Tem muita gente que tem muito dinheiro. E tem gente que tem algum dinheiro e pode comprar uma empresa menor. Quando ele se torna sócio investidor, ele vê a possibilidade daquela empresa ser melhorada. Então, até hoje, a empresa foi administrada de uma certa maneira e dessa maneira deu alguns resultados. O sócio investidor ele entende, se eu entrar aqui e fizer uma gestão diferente, eu vou obter resultados muito melhores. Então, o sócio investidor tem esse poder, porque ele se tornou um dos donos do negócio, né? O sócio, então, tem essa capacidade. Então, você vê que tem mais de um tipo de investidor. E saber qual investidor é interessante para o seu negócio é fundamental. Bom, e como é que se atrai um investidor? Então, agora eu tenho um negócio, eu quero fazer uma expansão, digamos, eu preciso de recursos, mas onde eu acho um investidor? Esse é um assunto que precisa ser tratado assim, com muito cuidado, porque, primeiro, depende dos objetivos do empresário, depende das condições específicas de crescimento, depende, obviamente, principalmente se for um sócio investidor, da sintonia, do alinhamento de valores, objetivos do novo sócio investidor com o empresário atual. Então, tem várias maneiras ou vários requisitos para se escolher o investidor. E várias maneiras de se atrair o investidor. São ferramentas, escritórios, plataformas e assim por diante para se encontrar um investidor, tá certo? Então, deixando mais claro, existem plataformas em que é possível fazer, por exemplo, equity crowdfunding e várias pessoas investirem. Então, elas investem um volume menor de capital, cada uma, porém o montante, o total é grande e é feito um contrato para todos eles simultaneamente. Eles não necessariamente se tornam sócios, mas eles se tornam investidores. Existem escritórios especializados, né, na busca de investidores. Então, tem esses mecanismos que a gente precisa falar com mais cuidado, mais detalhes posteriormente. Existe o investidor, na hora que ele diz, ele ainda não é investidor, mas ele mostrou interesse. Ele vai querer saber como é que está a empresa. Então, quais são os documentos que a empresa precisa desenvolver, mostrar, desenvolver relatórios, documentos, que ele precisa, investidor está aqui, minha empresa está aqui. Meu plano de expansão é esse. A garantia de que eu não vou falir daqui a um ano, mas a perspectiva é de crescimento, de robustez, é assim. Então existe uma série de documentos que o investidor quer ver da empresa. Quais são os próximos passos depois de toda essa nossa conversa aqui? Né? O que você, empreendedor, deveria considerar e aprender e a dominar para que a sua empresa esteja entre aquelas de crescimento e não aquelas que tendem a desaparecer ou se tornarem relevantes. Eu diria que o primeiro é saber idear um bom projeto de crescimento. Segundo, saber como conseguir recursos para a sua empresa. Nós mencionamos aqui brevemente, né, bancos comerciais, bancos de investimento, investidores. Entre investidores tem várias categorias e tem várias maneiras de levantar esses recursos. Então, saber como e onde conseguir em detalhes é fundamental.
Saber quando procurar financiamento e quando evitá-los. Tudo isso é uma coisa que está dentro do próximo passo que recomendamos que você dê. E conhecer as vantagens e desvantagens de cada opção de financiamento. Porque com essas cartas na mesa, o empresário, o empreendedor pode tomar uma decisão mais assertiva, com mais confiança. Mas 3 itens desse próximo passo que eu convido você a tomar. Que é saber como atrair investidores sem perder controle do negócio. Bom, aí tem uma ressalva. Nem todo empresário, empreendedor, sente necessidade de manter o controle do negócio. Ele pode estar numa situação tal, numa fase tal, em que ele diga, ok, cresci, agora eu não me importo de me tornar um partícipe com um percentual menor, porque eu acho que a empresa vai crescer muito e aí uma coisa vai compensar a outra. Ok, mas não é assim sempre. Então pode ser que atrair o novo investidor, em alguns casos, principalmente em empresas que estão crescendo, em startups, alguns investidores eles são muito, querem ir com muita sede ao pote. Isso traz vários problemas de crescimento da empresa e sustentação da empresa posteriormente. Ou porque vão estar numa segunda fase, uma segunda rodada de negociação, e aí o investidor que entrou na primeira acaba atrapalhando, enfim. Às vezes o empreendedor, aquilo é um sonho para ele, então ele tem um sonho de que ele vai por um caminho e vem um investidor que tem um objetivo muito mais financeiro, né? E pode querer que para crescer mais rápido ou por qualquer outro motivo comece a entrar num conflito e num atrito com o empreendedor. E isso é uma coisa para se pensar muito, né? Como tudo é assim, tudo que é definido em momentos em que prevalece os dois lados ali em uma negociação insatisfeitos, é muito mais fácil, já pensando que aquilo pode se tornar um problema, pode ser que cada um queira tomar uma decisão de um caminho diferente. Então é por isso que essa questão do controle da empresa, a hora certa de ter um investidor, que tipo de perfil o empreendedor tem para ele lidar com aquele investidor, são fatores importantes. A Lina já falou, então mas vou só ressaltar que entre esses próximos passos que você deve dar, é ter bem claro quais são os compromissos que se assume quando você busca um crédito ou quando você busca um investidor. Existem compromissos também com o investidor. É preciso tomar ciência desses compromissos. E no caso da empresa optar pelo investidor e não pelo crédito, como preparar a empresa? Isso é uma coisa bem interessante de pensar. Bom, eu tenho um negócio, ele está funcionando, agora eu tenho interesse em atrair um investidor. Tá bom. Mas como você prepara a empresa de tal maneira que ela seja transparente, tá certo? O que você vai mostrar tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro, real, mas também que seja atraente para o investidor. Hoje a gente tem um mercado muito aquecido de investidores, de investimentos, né? O número que hoje foi divulgado, que o número de investimentos em startups em 2021 no Brasil já superou de 2020. Então a gente tem um mercado aquecido, mas assim, ao mesmo tempo que a gente tem dinheiro e a gente tem investidores, a gente tem muito startup, muita empresa colocando projeto ali para o investidor analisar. E aí como é que que tipo de informação, que tipo de material, como se comunicar com esse investidor de forma a tornar o negócio atrativo, ele olhar e falar, não, esse projeto eu quero ver em detalhe, aquele eu não quero ver, né? Isso é uma situação bem importante para se pensar. Você veja que toda essa nossa conversa, ela levou um tempo, né? E tentamos ser o mais resumido possível. Resumido com uma certa coerência, com uma certa lógica, né? Mas fomos resumidos. Nos próximos passos, que foi o que nós comentamos agora há pouco, né? Quais são os próximos passos que achamos que você deve dar? Gostaríamos muito que você olhasse com cuidado, né, se você pretende crescer a sua empresa em qualquer uma das fases, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco, atendimento@livax.com.br, por exemplo, e envie suas dúvidas, faça suas colocações, porque eu entendo que não tratamos todos os assuntos,
questão de tempo, obviamente, mas gostaríamos de tratar isso de uma forma mais detalhada. Então, muito obrigado por ter estado conosco todo esse tempo. Obrigada por nos acompanhar aqui nesse vídeo. E desejamos muito sucesso. Estamos à disposição. Por favor, entre em contato conosco. Será um prazer responder e conversarmos.